Então, vamos lá para a nossa questão número 4. Isso. Aula número 4. As questões da aula número 4 vão ser... Opa, não, me matei aqui. Aula número 5. O que a gente vai trabalhar, então, que foi trabalhado lá nas aulas número 5? A ideia, né, do sofisma. O que a gente vai pensar a respeito do sofista? Bom, para ser sincero, bem pouca coisa, tá? Não é uma coisa que vocês têm que se debruçar muito, porque o sofista, ele só serve aqui para a gente pensar enquanto um opositor ao pensamento que a gente vai ter do Platão, do Sócrates e do Aristóteles. O sofista é o cara que vai se especializar num bom discurso. E dentro da moral, dentro da ética, as pessoas adoram um bom discurso. Porque o bom discurso, ele é legal, ele é bonito, ele traz aplausos, ele traz coisas legais. E o sofista, ele fazia exatamente isso, né? Ele trazia para si coisas legais com, né, o seu discurso bonito. Mas a filosofia, ela sempre vai prescindir você ir além de uma boa frase, além de um bom discurso. Você precisa conter conceitos. Então, a primeira briga que a filosofia tem vai ser contra o sofisma, contra os sofistas, exatamente porque os sofistas falam bonito dentro da política. Então, o que o político faz? Vamos pensar nessas profissões por aí, que o advogado, às vezes o professor, o que ele, né, já que vocês vão ingressar na área, o que às vezes a gente vê? O enrolation, aquele profissional que ele se especializa em falar muito bem, mas se especializar em falar muito bem não necessariamente tem a ver com falar a verdade. E é esse a grande problemática que a gente tem com o sofista, né? Ele não vai, assim como na filosofia, discutir a verdade. Ele vai tentar te convencer do que ele chama de verdade. Mas a gente não pode jogar todo o discurso no lixo. Por quê? Por que esses caras fizeram bem? O que esses caras... para que eles serviram dentro da história da filosofia? A filosofia antes deles era discutir cosmologia, era discutir a origem do mundo. Pela primeira vez, os sofistas, né, assim como na onda dos primeiros filósofos, foram discutir o ser humano, os valores humanos e a forma do ser humano se expressar. Então não é tão ruim assim, sempre dá para salvar alguma coisa. O que os caras discursaram, os que os caras pensaram, nos levaram a pensar também os nossos próprios valores, em como nós estamos colocando esses valores. Então isso é o que deve ficar ali, né, da aula 5. Ops, eu achei a aula 4 aqui que eu achei que não tinha nada a ver. Viu? Eu não estava tão doida. Ou tava? Bom, não vamos discutir isso. Isso é um sofisma. Na aula 4, a gente vai retornar então à ideia da ética no período clássico grego racionalista. E aí, aqui você vai ter que se debruçar, porque para você entender o que é filosofia na antiguidade, meu filho, você tem que entender isso daqui. Para você entender ética e para entender qualquer coisa na filosofia da antiguidade, você tem que entender isso daqui, que é a questão da razão. Cara, o que é ser racional? É você usar isso daqui, é você pensar antes de falar, ao contrário daquela coleguinha que tá do teu lado, não tem coleguinha do lado hoje, né? É você pensar, é você refletir antes de você emitir um conceito. Lembra quando a prof falava de opinião? Opinião não me serve de nada. Eu não quero saber a opinião, eu preciso de razão, eu preciso de conceito. Eu preciso entender o que você pensa, e o pensamento tem a ver com verdade, com enunciação de um discurso que tem por si
Não o que os sofistas fazem, com palavrinhas bonitinhas, mas com ideias de verdade. Então a filosofia antiga, o Platão, o Sócrates e o Aristóteles estão aqui tomando essa ideia de verdade. E essa ideia de verdade, ela é baseada na razão. Ela é baseada no pensamento humano, que é aquilo que você tem de melhor. Porque nós somos, como eu sempre digo, minhocas gigantes e pensantes. Uma facadinha te mata. Uma bala te mata. Cara, pensa num elefante, ele tem uma pele de quase 7 centímetros para proteger. Pensa numa cobra que não consegue se proteger, mas consegue se esconder. Nós conseguimos nos proteger? Nós conseguimos nos esconder? Não. Nós temos a razão. Nós temos o pensamento que nos faz ser melhor. E é por isso, então, né, que nós temos que dar o melhor. Dentro dessa ideia de razão que o nosso queridíssimo Platão, que o nosso queridíssimo Sócrates vão nos colocar a partir dessa ideia aqui. Então, por que a ética é considerada racionalista? Ela é considerada racionalista porque ela se baseia numa discussão que se dá através da razão, numa discussão que vai colocar as ideias de certo, de errado, de verdade, de mentira, de liberdade, de verdade, de vontade, tudo a partir de conceitos que podem ser lidos, pensados e discutidos por seres humanos, justamente porque nós somos racionais. E qual é a grande nhango da questão da razão? Qual é o contrário dessa ideia da razão? Por que os gregos se empolgam tanto na ideia da razão? Bom, o grego se empolga na ideia da razão, meus queridos, porque nós temos um problema seríssimo com o que é o contrário da razão, que é o agir pela paixão. Se você não age pela razão, você age pela paixão. O que é agir pela paixão? É você agir sem pensar, sem raciocinar. E isso é a base da nossa estrutura social, a gente se afastar da paixão e abraçar a razão. Vamos dar um exemplo bem claro que não pode sair da sua cabeça, de como isso é importante. Eu sempre dou em sala de aula um exemplo de um crime que aconteceu no Rio de Janeiro, São Paulo, esses lugares aí que longinho de nós, há alguns anos atrás. Uma mulher, ela foi assaltada no semáforo de um grande centro. E aí, quando ela foi assaltada, alguns meninos, 2, 3 piada de bosta aí, pularam sobre o carro e mandaram ela sair. Ela saiu do carro no susto, abriu a porta de trás do carro e puxou o filho dela. Quando ela puxou o filho, os caras saíram com o carro arrastando a cara da criança no asfalto por alguns quilômetros. Deus queira que essa criança tenha morrido rápido, né, gente? Porque no final é isso que a gente pensa, né? Porque se morreu, espero que não tenha sofrido. Se morreu e morreu, né? Que não tenha sofrido muito. Mas quando a gente vê uma coisa tão horrível, tão terrível acontecendo, qual é a nossa primeira grande questão? O que eu faço quando eu pego esse espiar? Que fizeram isso com uma criança, se não me engano, de 5, 6 anos. A primeira coisa que você vai fazer é querer fazer igual. Não é? Imagine se fosse com seu filho. Você iria querer fazer igual. Você querer uma vingança. E aí é que está a grande sacada do grego. Você é um ser racional. E por ser um ser racional, você não pode agir com a paixão. Porque a paixão nos faz repetir a mesma ação do criminoso. E quando você repete a ação do criminoso, você também se torna um criminoso. Então, o que nós vamos fazer aqui? Agir com a razão. Mas, meu Deus, que tipo de gente consegue ser racional numa hora dessa? Alguém que consegue criar uma lei que tipifica o crime antes do crime acontecer. Ou seja, antes do crime acontecer, eu já tenho a pena para eu abraçar a razão e afastar a paixão. Porque a paixão nos conduz ao erro. Você só consegue ter liberdade de escolha, liberdade racional na razão e não na paixão. Então, isso é o ensinamento que lá atrás os gregos nos trazem e lá atrás os gregos querem nos colocar.
né? Porque a partir disso eu consigo pensar o que é o homem. E a pensar o que é o homem, lá na aula 6, o Sócrates vai nos colocar uma concepção interessante, né? Que vai pensar, cara, se eu tenho que montar uma razão, montar esse homem e tentar entender esse homem enquanto uma atitude que é radicalmente racional, eu tenho que entender como que é formado esse homem. E aí o Sócrates vai nos dizer, e isso vocês vão ter que lembrar lá do ano passado, porque eu ensinei. Lembra dos cavalinhos que subiam? Pois é aqui que vocês vão ter que retomar aquela ideia. E qual é a ideia que eu quero que vocês relembrem, pessoas do segundo ano? De quando a gente tinha o mundo real e o mundo ideal. E para chegar do mundo real ao mundo ideal, você precisava dos cavalinhos. Lembram do mito da parelha alada do Platão? Pois é, você não lembra? Procura lá, mito da parelha alada, Platão, e vai estudar. Por quê, pessoas? Porque aqui a gente retoma aquela ideia que era colocada lá no Platão, no livro A República, que vai nos colocar o seguinte. Me perdi. O que é o ser humano? O ser humano é basicamente uma alma, e essa alma é racional. Essa alma racional toma contato com conceitos racionais lá no mundo ideal. E essa alma, a psique, ela tem faculdades humanas, que são a intelectual e a moral. E aí essas faculdades descem e grudam no seu corpo. Intelectualmente e moralmente você começa a entender o mundo. E a partir dessa ideia que você é um intelectual e possui virtudes, você vai começar a trabalhar um conhecimento que se é verdadeiro. O que é virtude, então, aqui para o nosso querido Sócrates? É aquilo que a sua alma adquire no mundo ideal, gruda no mundo real, e você nasce, e a partir disso você consegue decidir entre certo e errado. Você consegue ser racional e você consegue ser virtuoso. Porque você conhece a si mesmo. Um cara virtuoso é um cara racional que conhece a si mesmo e que consegue salvar a ideia da alma. Tá bom? A partir disso, né, você tem o quê? Uma coisa perfeita. Um homem perfeito. Um homem que é virtuoso, que dentro de uma comunidade faz aquilo que é o melhor e o mais perfeito, porque a partir disso, a partir do melhor e do mais perfeito, ele consegue ser virtuoso, racional, salvar a sua alma e conhecer a si mesmo. Deu para pegar esse monte de conceito? Dá uma olhadinha em cada um. Vamos lá voltar, lá do comecinho. O que é você? A alma. Por que você é a alma? Ué, porque você é parte do mundo ideal, lá de cima. Quando você desce do mundo ideal, lá de cima, para baixo, você vai trazer consigo a intelectualidade e a moralidade. O que é a intelectualidade? A capacidade de pensar, ou seja, a tua racionalidade. E a partir da tua racionalidade, você constrói o teu certo e o errado, ou seja, a tua moral. E o que é a moral? É a capacidade de definir um comportamento virtuoso. O que é definir comportamento virtuoso? É se afastar do que é errado, do que é paixão, do que é passional e se juntar naquilo que é completamente verdadeiro, ou seja, racional. E como é que você sabe o que é racional? Ué, tá dentro da tua alma a razão. Você aprende, você trouxe dentro da sua alma. E se você conhece a si mesmo, você conhece a sua alma, você consegue, né, ser um cara virtuoso. E aí, o que eu faço com essa virtude? Ué, eu salvo a minha alma.
Lembrem-se que, né, num dos grandes livros que a gente tem do Platão, perguntam para o Platão: é melhor um condenado ele ir para a cadeia ou ele se safar do seu crime? E aí o Platão responde: é melhor ele ir para a cadeia. Como assim, Platão? Não é tarefa de um advogado livrar alguém da cadeia? Não, porque se eu não pago o que eu tenho que pagar aqui, eu vou arrastar esse pecado para minha alma. E aí a minha alma vai ser perdida. Então olha que interessante. É um bando de conceitos, mas que no final nos ensina uma coisa bem simples, que é o fato de que, através da sua razão, você consegue ser um ser humano melhor. É o que se espera, que você, através da sua razão, consiga diferenciar certo do errado e, através da sua vontade, você consiga optar sempre pelo certo. Basiquinho, né? Pois é, o duro é quando as pessoas sabem o que é certo e continuam optando pelo errado.